Fala galera, mais uma vez aqui no programa da Trivela no YouTube. E hoje vai ser um tema tranquilo de falar, porque são 5, né? Nós vamos falar dos campeões da Premier League. Pois é, nós temos aí já 23 temporadas completas, estamos agora na 24ª, terminando, e 5 times só ganharam, 5 times. Então nós vamos falar desses 5 times agora. Começou! Quando a gente fala de campeões da Premier League, não dá para não falar do Manchester United. É o time que domina a Premier League desde o seu início. E se a gente for pensar, a Premier League foi salvadora para o Alex Ferguson, porque o time não ganhava a primeira divisão desde 66, 67. O Manchester United estava na fila atrás até do Manchester City, que era o grande rival, que nessa época já estava uma draga desgraçada. O Ferguson mudou tudo isso e veio uma mudança com vários jogadores jovens, né? A chamada classe de 92, né? O Manchester começou a procurar jogadores na cidade e começou a pegar esses meninos para suas categorias de base. Inclusive, um dos maiores símbolos dessa classe, que é o Ryan Giggs, jogava na base do Manchester City. E aí o Ferguson viu ele jogando e trouxe ele para o United. Então essa classe tem o Beckham, tem os irmãos Neville, tem os Scholes. É uma classe que elevou o United de patamar dentro da Inglaterra, né? Essa classe de 92, né, gerou até um filme e é muito falada porque ela foi inteira para a seleção inglesa. Então o Nick Butt, o Ryan Giggs, não foi porque é galês, evidentemente, mas os ingleses foram para a seleção. E até gerou esse filme que é bem bacana, é um documentário, foi lançado no ano passado, para quem tem Netflix, está lá, O Time de 92. E o time dominou muito o campeonato, né? O time não estava nem perto dos grandes campeões ingleses. E o primeiro título dessa era Premier League do Manchester United, em 92, 93, foi o oitavo do Manchester United. E agora o time tem 20, é muita coisa. E tem um cara que é o Alex Ferguson, que é o grande responsável por isso, que até ganhou um status, né, no final da década. Em 99, depois de todas essas conquistas com o Manchester, a rainha chamou ele lá e deu o título de Sir pra ele. Por isso que hoje a gente chama ele de Sir Alex Ferguson. Ele foi tão importante pro futebol inglês, pro Manchester, que ele conseguiu ganhar o título de Sir. E o Manchester United ganhou em 2012 e 2013 o último desses títulos, desses 16 títulos, justamente no ano da aposentadoria do Alex Ferguson, e desde então não ganhou mais. Bom, outro time que ganhou a Premier League, que não está na lista dos favoritos atualmente, foi o Blackburn, né? Blackburn conseguiu ganhar a Premier League em 94 e 95, sendo o primeiro novo rico da Inglaterra, né, filho? O primeiro milionário a comandar um time, a colocar dinheiro no time, foi justamente o do Blackburn, que levou a bater o recorde de transferências na época. O Blackburn contratou o Chris Sutton, que era atacante do Watford, depois até virou técnico, sem muito sucesso, mas foi contratado por 5 milhões de libras. Na época, isso era uma dinheirama, era um caminhão de dinheiro. Claro, o time tinha vários destaques, entre eles o Alan Shearer, que se tornou um grande nome da seleção inglesa e foi depois para o Newcastle, né, virar um ídolo do Newcastle, mas foi campeão pelo Blackburn. E a gente está falando de Premier League, que o Manchester United dominou, o grande rival do Manchester United, o Liverpool, nunca ganhou na era Premier League. Mas um dos maiores ídolos da história do Liverpool ajudou o Blackburn a ganhar. Que era o Kenny Dalglish, que foi ídolo no Liverpool e foi escolhido para ser técnico e fazer essa reconstrução do Blackburn. Ele conseguiu montar um time forte com o Les Saux na lateral, com o Patrick Anderson, aquele sueco que jogou no Brasil. E Tim Sherwood, que virou técnico também, era o meio-campista, irreconhecível, com cabelo loiro, parecia um Beckham. E capitão do time, Capitão do time. Flowers no gol. Então ele conseguiu montar um time bem importante que conseguiu ser campeão com o Alan Shearer sendo artilheiro daquele campeonato e escolhido como o melhor jogador da temporada.
Foi um título inesperado, mas o Blackburn tinha gastado muito dinheiro, então não foi um caso Leicester, como a gente está vendo agora. Falando em dinheiro, você está ouvindo uma caixa registradora? Mais ou menos isso. Esse barulhinho da caixa registradora, sabe do que é? Roman Abramovich. Ele é um daqueles milionários que ficaram ricos da noite pro dia por causa do esfacelamento da União Soviética, e ele era um desses caras que ganhou umas concessões incríveis, maravilhosas. Esse cara ficou milionário e foi lá e comprou o Chelsea. Quando o Abramovich comprou, ele já estava na Champions League. Era um time que brigava ali para ficar nos 4 primeiros lugares da tabela. Mas o dinheiro do Abramovich permitiu que o time não só ficasse entre os 4 primeiros, como buscasse o título. Para isso, eles trouxeram aquele que tinha sido campeão da Europa no ano anterior, o técnico, o Special One, José Mourinho, ele mesmo. Ele tinha sido campeão da Europa com o Porto, né? E ele trouxe a sua metodologia para o Chelsea e conseguiu mudar todo o time a partir do dinheiro da Abramovich. Então trouxe muitos jogadores para o time, né? Assim como o Blackburn se montou, né? Criou um time muito forte, buscando reforços com dinheiro do seu dono milionário, o Chelsea fez a mesma coisa, foi lá, buscou vários bons reforços dentro da Premier League, alguns até fora, o Drogba ele foi buscar na França. O Cech também. O Peter Cech. Trouxe vários jogadores que se tornaram lendas do time, né? O Lampard e o Terry eram jogadores que já estavam ali, né? Ainda muito jovens, ganhando espaço, mas ele trouxe Robin, trouxe o Crespo, que não deu muito certo, trouxe Shevchenko, que também foi um fracasso. Ricardo Carvalho, que foi muito bem. Paulo Ferreira, que incrivelmente estava no Chelsea até outro dia, né? É incrível. O cara deve ter 57 anos e estava lá. Eles conseguiram uma campanha fantástica, né? A gente diz que o Mourinho estaciona o ônibus e não sei o que, mas era um ataque muito forte com o Joe Cole, o Duff e o Drogba, e ainda o Robin quando entrava, e conseguiu 80 vitórias em 111 jogos. É muita coisa. O time foi campeão nas temporadas 2004, 2005, 2005, 2006. Voltaria a ser campeão em 2009 e 2010, o único desses títulos da era Premier League sem o Mourinho, que foi com o Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, que era visto como retranqueiro, foi o melhor ataque. E depois, 2014, 2015, vocês lembram, ele foi campeão de novo. Então o Chelsea é um desses exemplos de gente que gastou muito dinheiro, mas levou a taça. E não tem só o Chelsea, né? Outro time que recebeu muito dinheiro foi o Manchester City. Recebeu dinheiro de sheiks e conseguiu montar um time forte para conseguir ser campeão inglês mais uma vez, né? Foi campeão ali naquela temporada que muita gente lembra da narração do Paulo Andrade na ESPN, que foi um dos jogos mais incríveis que a gente já viu, que é aquele Manchester City contra o Queen's Park Rangers. Manchester City na época comandado pelo Roberto Mancini, e tinha lá o Sérgio com o Agüero participando daquela virada. O Manchester City precisava vencer o Queen's Park Rangers, que brigava para não cair, enquanto o Manchester United também jogava e vencia. Ou seja, chegou um determinado momento do jogo, o Manchester City precisava virar o jogo, senão perderia o título para o maior rival, que continuaria ganhando muito. Então tem aquele gol aos 47 do segundo tempo, quando o time saiu perdendo por 2-0, empatou o jogo já nos acréscimos e virou ainda nos acréscimos com aquele gol do Agüero, mas gastando muito dinheiro. O Agüero naquela temporada tinha sido a grande contratação, mas vinha de uma série de contratações que começou lá atrás. Teve o Robinho antes do dono atual, quando começou o primeiro dono milionário do City, que não deu muito certo. Depois vieram os emiratenses colocar dinheiro de verdade, dinheiro pesado. E aí trouxeram Yaya Touré, Tevez, trouxeram muita gente fora. O time hoje, praticamente o time inteiro é formado por jogadores contratados desses milionários. E até, inclusive, o absurdo de ter pago 1,5 caminhão de dinheiro pelo Sterling, que é um bom jogador, mas assim, mais ou menos, um pouco pior que o Lucas. Mas ele conseguiu tirar o pó da estante, e que tinha ganhado em 66 o título, sabe, até conseguiu de novo, né? Depois de 2011 e 12, conseguiu com o Pellegrini. E um grande nome desse time do City é o Joe Hart, né? Joe Hart. Ele fecha o gol, é impressionante, ele tem atuações incríveis pelo Manchester City, e outras vezes ele toma uns frangos também. Mas ele é muito bom jogador. Quando o time não tá jogando bem, o time tá sendo pressionado, ele consegue fechar o gol e o time consegue
ir pra cima e vencer os adversários. E uma característica interessante do Manchester City é que ele rouba muitos jogadores de um outro time inglês que tinha planos bem audaciosos. Premier League também é sinônimo de Arsenal, porque ele marca um dos técnicos mais longevos da história do campeonato inglês aí, e é o atual técnico mais longevo, comandando o mesmo time, Arsène Wenger. Chegou em 96, aliás, em setembro de 96 ele foi contratado, e desde que ele chegou o Arsenal nunca ficou abaixo do 4º lugar. Então pensa aí no seu time de 96 para cá, quantas vezes ele ficou abaixo do 4º lugar? O Arsenal nunca ficou. E conseguiu 3 títulos muito importantes. O primeiro deles em 97 e 98, que foi um título muito marcado pelo Bergkamp. O Arsène Wenger talvez seja o responsável por montar um dos times mais espetaculares que a gente viu no terceiro desses títulos, depois de 97, 98, 2001, 2002, que foi os Invincibles de 2003, 2004, né? Era um time que tinha uma transição muito rápida, né, da defesa para o ataque, e era comandado por 2 franceses que estavam no auge da carreira, que era o Patrick Vieira no meio e o Henry no ataque, né? O Henry até foi artilheiro desse campeonato com 30 gols, e era um time que fazia tudo muito rápido, da defesa para o ataque, em 3 toques estava dentro da área, era muito impressionante. Começava com o Lehmann no gol, né? Tava numa temporada tão boa que conseguiu pegar o lugar de titular do Kahn na seleção alemã. E aí tinha o Touré na zaga, o Ashley Cole. Era Laurent, Touré, Campbell e Cole. Aí tinha no meio Gilberto Silva, já no Arsenal, depois de campeão na Copa de 2002. O Patrick Vieira, o Ljungberg, o sueco, sim, e o Pires, que também era muito bom. E aí o ataque com Henry e Bergkamp, nada mal, né? E no banco ainda tinha o Reis, tinha o Edu Gaspar do Corinthians, tinha o Clichy e o Canu. E o Fábricas já estava no elenco. Sim. Era um time fenomenal do Arsenal, foram 26 vitórias e 12 empates, um incrível saldo de 47 gols. Esse time ficou muito marcado pela história que construiu de 49 jogos invicto, e é o último campeão invicto. E a gente pode dizer que o Arsenal tinha um projeto de dominar a Premier League a partir de jogos. O que o Arsène Wenger não contava era com o dinheiro de Abramovich, dos catarianos, dos emiratenses e Manchester Cities da vida, Chelseas da vida. Tudo dava certo, tanto que o Arsenal sempre esteve entre os primeiros, mas essa grana inesperada que jorrou os petrodólares minou um pouco os planos do Wenger, que continua ali no grupo de cima, mas não sempre brigando pelo título como era a ideia dele. Em homenagem a esse Arsenal, a gente trouxe aqui a camisa desse Arsenal que foi campeão invicto da Premier League. É isso aí, amigos, a gente fica por aqui, falamos aí dos times campeões ingleses. Talvez no final dessa temporada nós tenhamos um 6º para adicionar, talvez o Leicester entre nesse hall de campeões, ou o Tottenham, podemos ver aí, mas falamos aí dos times campeões ingleses na era Premier League. Esperamos aí seu comentário, suas críticas, suas sugestões, sua participação na Trivela no Twitter, que é o @Trivela, e nos nossos perfis pessoais, né? E também manda sugestão. A gente tá aqui esperando sua sugestão de tema pro programa. É isso aí, pessoal. Obrigado, até o próximo. Acabou!